Queria te ouvir, ô Sakamoto, também a respeito desse choro de Lula, né? O que que isso representa? Que sinalização isso traz para o brasileiro? A eleição já acabou, a disputa não está em jogo. O que está em jogo são os problemas que o Brasil enfrenta neste momento, e não são poucos, são muitos desafios. Qualquer especialista que a gente fale aqui, de qualquer área, fala sobre o desafio, né? E o principal deles é essa questão da fome, que é a prioridade zero, como disse Lula. Como é que você analisa esse choro de Lula, Sakamoto? Fabiola, eu concordo com o Edu. Lula é uma figura, é claro, complexa, tem defeitos, tem qualidades, mas eu estava procurando aqui, né, depois de que eu vi o choro dele, o choro forte, não foi um choro de ator, não foi um choro que fala chora lá, não, foi um choro forte, ele para, convulsiona, ele sente aquilo de verdade. Eu estava procurando aqui a questão, sem fazer uma competição de quem chora mais e os porquês, mas é interessante que depois da vitória, o Bolsonaro veio a público e chorou, né, de forma sincera, quando ele falava dele, quando ele falou dele, o que ele fez, o que tinha acontecido para ele chegar até ali, isso em 2018, né? O que ele tinha feito para chegar até ali, o que ele tinha alcançado, as dificuldades, tudo. Ou seja, o Bolsonaro, ao lembrar-se de si mesmo, ele chorou. Só que e Lula chorou ao lembrar-se de fome, ao lembrar-se de terceiros. Então, eu acho que, independentemente do que aconteça no governo a partir de 1º de janeiro, você já tem uma mudança bem forte numa chave de empatia. O atual presidente só tem empatia por ele mesmo, no máximo pelo seu núcleo familiar mais próximo. De resto, ele abandona no meio do caminho, ele rifa, ele não está nem aí. O objetivo principal de Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro. No caso de Lula, né, você tem um choro real, uma coisa real, com relação a 33 milhões de pessoas que estão passando dificuldade, que ele sempre repisou e falou e bateu durante toda a campanha, e agora, repensando e lembrando de outras pessoas, não dele, ele entra nessa situação, ele chora, né, de forma genuína. Então, eu acho que, independentemente de você ter votado, ou o pessoal que está nos acompanhando, você ter votado ou não nele, isso é uma sinalização interessante. O Brasil precisa disso, a gente precisa de um retorno à empatia, a gente precisa de um país que pare de pensar simplesmente no próprio umbigo e passe a olhar para o lado, independentemente de quem a pessoa votou ou deixou de votar, e lembrar de que a gente está no mesmo barco e ou esse transatlântico vai ser bom para todo mundo, ou não vai ter bote salva-vidas para todos. Antes de passar a palavra para o Joel, para analisar essa primeira parte aí da fala do Lula, vamos a Brasília rapidamente. Eu vou chamar a repórter que está acompanhando lá Lula. É a Camila que está conosco ao vivo. Vamos a Brasília. A Camila Tortelli já está conosco ao vivo para falar um pouquinho sobre esse discurso de Lula, esse encontro, essa agenda dele em Brasília. Olá, Camila. Boa tarde para você. Oi, oi, Fabiola, tudo bem? Boa tarde, vocês estão me escutando bem? Estamos ouvindo bem, Camila. Como é que está essa agenda de Lula, esse discurso resume para a gente e também essa agenda dele hoje aí em Brasília? Bom, o Lula está hoje aqui no CCBB, né, no Centro Cultural do Banco do Brasil, que é onde é o centro do governo de transição em Brasília. Estava marcada essa reunião hoje cedo com parlamentares de diversos partidos, eram mais de 10 partidos, não só os partidos que fizeram parte da base dele, tinha convite inclusive para deputados republicanos, embora eles não vieram, eram 2 convidados, um deles era o Silvio Costa Filho, falou que teve que ir para Pernambuco, por estado dele, por isso não estava aqui, e a princípio a gente esperava que seria uma reunião fechada, que o Lula fosse conversar com esses parlamentares sobre essa questão da PEC da transição, que é a PEC que vai liberar espaço para garantir programas sociais, promessas de Lula para o ano que vem, principalmente programas voltados ao combate à fome, como vocês estavam falando, como foi também um dos pontos principais desse discurso que ele deu aqui. A reunião acabou sendo aberta, né? A imprensa pôde acompanhar, teve inclusive transmissão ao vivo. O ponto alto foi essa questão da fome, foi o choro do Lula, a hora que ele pegou para falar disso, ele foi aplaudido de pé, todo mundo se levantou, todo mundo que estava dentro do auditório levantou para aplaudir Lula, chegaram até a entoar aí um olê, olê, olá, Lula, e ele falou, entre outras coisas, e uma coisa interessante, curiosa até, que ele falou depois que esse discurso já tinha terminado, quando a transmissão já tinha acabado, inclusive, ele falou sobre a questão da Copa. Ele falou, a Copa está aí, eu não vou lembrar exatamente agora as palavras que ele disse, mas
resumo foi: a Copa está aí, verde e amarelo não é de partido, não é de candidato, todo mundo pode usar verde e amarelo para torcer para a Copa, eu inclusive vou usar verde e amarelo para torcer pelo Brasil, só que na minha camisa vai estar escrito 13, número 13. Isso foi uma curiosidade aí final desse discurso dele.